vamos ao nosso bom dia. Dr. Jarbas Carvalho, bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. E estamos aí no mês olímpico. Tivemos algumas medalhinhas ontem para o Brasil. Ontem, segunda-feira, medalhas importantes. Muito importantes. E é aquela história, né? O esporte sempre nos acalenta bastante o espírito. E esporte e educação seria uma das soluções para o Brasil. Mas vamos falar de direito previdenciário, Código de Defesa do Consumidor. Você pode participar pelo 2642-7776 ou então através do Facebook. Do Facebook você pode entrar na página da TV Cidade, Canal 9. A primeira pergunta. Bom dia, doutor Jarbas. Como é feito o cálculo para se saber qual o valor da aposentadoria, doutor Jarbas? Wilson, pegou uma média das suas últimas contribuições de 5 anos e faz-se a média para chegar a um valor da sua contribuição, que é, no mínimo, o salário mínimo vigente. Quer dizer, ninguém se aposenta com menos do que o salário mínimo. Sim, ninguém se aposenta com menos de um salário. E pega-se o mínimo dos últimos 5 anos de contribuição e tira-se a média. Agora, aquele contribuinte que contribui como empregado seletista, ou seja, com carteira assinada, e também como microempresário, isso modifica a aposentadoria dele, já que ele contribui de 2 fontes? É a média, né, Wilson? Vai ser a média de contribuições dos últimos 5 anos. Ele vai somar a média em cima de quantos deu esse salário nos últimos 5 anos e tirar a média. Agora, essa contribuição que é feita com um microempreendedor, ela é um valor fixo. Se a pessoa fosse aposentar com um microempreendedor, é também um salário mínimo? Sim. Porque o salário mínimo. Não modifica, né? Não. Ninguém, isso é uma norma constitucional, isso está na nossa Constituição. Isso não é uma lei, não é nada, isso está na Constituição. Porque antes da Constituição, existia muitos salários que a gente sabia de pessoas que chegavam a ganhar o mínimo, às vezes era metade do mínimo, pensões, uma série de coisas. Então, isso foi uma das coisas boas que aconteceram com a nossa Constituição. E não foi só de 2002, não. Já foi, salvo engano, uma reforma constitucional que teve. Não me for, a datas é meio complicado para a gente lembrar. Ok, então vamos para outra pergunta aqui de telespectador que assistem o quadro O Seu Advogado Responde. Eu gostaria de saber se é possível ingressar na Justiça do Trabalho contra uma empresa depois de 2 anos em que foi demitido. É um empregado que já passaram 2 anos da rescisão do contrato de trabalho e ele pergunta ao doutor Jarbas Carvalho se é possível ingressar na justiça por um direito que ele acha que tem e que não foi pago pela empresa em que trabalha. Wilson, você sabe que me deu um branco agora, mas eu tenho quase que certeza que os 5 últimos anos, você pode reclamar os seus 5 últimos anos e até 2 anos para você entrar com a reclamação trabalhista. Se ele passou de 2 anos que ele saiu do seu emprego, não, ele não pode pagar. Não pode refazer essa reclamação, porque ele tem 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista em cima dos 5 últimos anos trabalhados. Me fugiu agora se é 2 ou 3, mas eu tenho quase certeza que é 2. Então, seriam 2 anos, como ele já passou de 2 anos, não teria mais direito de reclamar os 5 anos. Os últimos 5 anos. Ele tem, agora, existe algo que ele nunca vai perder. Ele não teve carteira assinada durante esses 2 anos. Ele pode entrar com essa reclamação, que isso vai ter que fazer, e o fundo de garantia também, porque são coisas que têm que ser recolhidas. Então, isso já é em torno de 20 anos para essa reclamação, entendeu? Mas com relação a férias, 13º, hora extra, todas as outras coisas, ele perdeu esse direito. Na pergunta aqui, na carta enviada pelo telespectador, ele fala exatamente que
quanto a fundo de garantia por tempo de serviço que não teria sido depositado. Então, ele isso, tem o direito, né? Sim, aí ele vai poder reclamar dos últimos 5 anos. No caso, já vai ser os últimos 5 anos. Se ele trabalhou 5 anos na empresa, ele vai reclamar sobre o fundo de garantia dos últimos 5 anos sem problema nenhum. Ok. Olha, todas as perguntas que são feitas, as pessoas nos enviam o seu nome, seu endereço, mas por questões, para não expor tanto a empresa quanto o empregado que está questionando algum direito, nós omitimos um nome do telespectador e também da empresa. Comprei um aparelho celular numa grande loja de rede, o mesmo, 2 meses depois, deu problema no visor. E a empresa não quer consertar porque argumenta que foi por uso errado. O que devo fazer, doutor Jarbas? Wilson, normalmente, espero que o telespectador tenha noção disso, passou de 2 meses, ele não adianta nem ele procurar a loja que ele comprou, ele tem que ir no pessoal que dá a manutenção, mandar Serviço de atendimento ao consumidor? Não, no serviço não, e pegar um laudo, eles têm que dar um laudo, isso aí é de mau atendimento, você perdeu a sua garantia. Através desse laudo, ele pode ver o caso de se discutir junto à justiça esse problema dele. Se ele acha que não foi, aí, se ele sentir que existe uma necessidade dele ter ele também ter que conseguir um laudo, ele não vai entrar no juizado, porque o juizado não cabe nenhum tipo de perícia. Ele vai ter que entrar junto à justiça comum, e já requerendo a gratuidade de justiça e requerendo uma perícia, para comprovar que o problema do celular não foi advindo dele. Agora, de uma maneira geral, hoje, com a era da internet, a gente vê esses, por maiores que sejam os lançamentos das empresas, e a gente vê sempre alguns problemas recorrentes, isso é posto na internet, é posto tudo, então acaba de solucionar isso. Então ele deve pegar essas notícias dos problemas que estão querendo dizer que foi por mau uso dele e não é um defeito, Defeito de fábrica, de fábrica, que a gente costuma dizer que algumas coisas eles fazem, mas eles não fazem o famoso recal, né? O recal, porque isso é muito comum também de acontecer de uma linha ou de uma série, né, sair com problemas. Agora, e o senhor falou do problema da perícia. O juizado especial não faz perícia. Não, de nenhuma espécie. É por isso que ele deve sempre se precaver disso, deve procurar um advogado para... É o que eu falo, sempre é o princípio do bom senso, né, Wilson? Aquele princípio do bom senso para ele ver. Voltamos aqui ao direito trabalhista. Trabalho em 2 firmas, onde tenho carteira assinada, e por isso desconto o INSS 2 vezes. Isso conta como recolhimento duplo para a aposentadoria, doutor Jarro? Não, evidentemente que não. Conta o valor duplo para recolhimento, mas como, não, cada um mês que eu contribuo de cada emprego vai contribuir como 2 meses? Não. Vai contribuir o valor que você contribuiu um mês, aquele valor total de contribuição para o INSS. Então, a sua renda vai ser calculada em cima da média desse coisa. Amanhã, em questão de um auxílio-doença, de uma aposentadoria, vai se somar os 2 valores e tirar a média. Quer dizer, o recolhimento, então, ele é somado, mas não conta como mais 2 meses, Não, em vez de um, seria 2. Não, de maneira nenhuma. A pessoa trabalhou, na verdade, um mês. Ela simplesmente tem 2 receitas. Trabalhou em 2 empresas, Mas né? tem 2 receitas. Tem 2 receitas e recolheu pelos 2. Então, não conta, por exemplo, para aposentadoria, que é uma questão que muita gente acha que... não, como eu trabalho com 2 empresas, eu estaria contando meses a mais. Trabalhou 1 ano nas 2 empresas, em vez de 12 meses, estaria com 24 meses. E a mesma coisa acontece com as microempresas, né? Sim. Não conta... Só conta o valor. Só conta o valor. O valor que vai dar uma
evidentemente que vai dar uma receita maior. Se ele contribui um salário em cada empresa, ele vai ter uma média de 2 salários para contribuir. Então, amanhã, no caso de um auxílio-doença, no caso de... Vai ser calculado em cima de dois salários. Não em cima de um. Quais os benefícios do empregado doméstico com carteira assinada? São muitos. Vamos fazer um resumo desses benefícios. Wilson. Um abraço aí para todos os empregados domésticos. Wilson, desde novembro, os benefícios são os mesmos dos outros trabalhadores. Isso era algo que a gente nunca conseguia entender. Discriminava direito, o empregado doméstico? Discriminava. Né? Ele não tinha... Podia trabalhar 70 horas por semana que não tinha direito a hora extra. Tinha pessoas que podiam trabalhar de 8 às 8 e, praticamente, às vezes... Era quase um trabalho escravo, não né? deixava Entre de ser, aspas, né? Porque às vezes a pessoa trabalhava no próprio emprego. Por exemplo, a gente tem várias, aqui em Teresópolis nós temos vários Morava no próprio professores emprego, né? Que trabalha no emprego, a patroa começa a trabalhar 7 horas da manhã, dá aula de manhã, de tarde e de noite. E tem filhos. Quem que ficava com os filhos? Normalmente... A segunda mãe, né? A sua empregada Secretária, doméstica, né? que é a sua secretária do lar, que era a que fazia o almoço, que dava o banho, que estava para dormir, porque a pessoa... Ficava mais tempo com os filhos às vezes, da patroa do que a própria patroa. E por mais que ela fosse bem remunerada, não chegava a uma remuneração, de uma maneira geral, suficiente pelas horas trabalhadas, pela sua responsabilidade por tudo. Então, de novembro para cá, acabou tudo isso. Já começou antes, mas o final, que foi o fundo de garantia, essas coisas todas, começou a partir de novembro, que é o fundo de garantia, o seguro-desemprego. Então, foram todas as outras. A única coisa que o doméstico sempre teve há muitos anos era o 13º e as férias. Fora isso... Agora tem direito a seguro-desemprego, FGTS, 40%. Em caso de uma demissão sem justa causa. Sem justa causa. Então, vamos aí você... Agora, o empregador que tem uma funcionária, uma secretária do lar sem a carteira assinada, ele corre o risco de ser processado na Justiça do Trabalho e evidentemente, tem que pagar todo esse tempo atrasados? Hoje em dia a gente não está nem vendo isso. Hoje o que está ocorrendo, muitas pessoas que tinham o seu empregado doméstico hoje têm suas diaristas. Diarista por quê? Porque a diarista, desde que ela trabalhe 2 vezes por semana no emprego, ela não tem vínculo empregatício. Então a pessoa, hoje, às vezes, se bobear, vale a pena ter 2 diaristas. Ele vai gastar uma média de 1 salário mensal e não vai ter coisa, vai ter pessoas trabalhando na sua residência 4 dias por semana e coisa. Porque também, agora, para a empregada também, para o diarista também, existe o outro lado, porque a pessoa que trabalha normalmente todos os dias, ela tem um horário a cumprir, ela tem uma obrigação, tem direito a todos os direito trabalhista, mas também vai ter suas obrigações, vai ter seus descontos, vai ter tudo. Coisa que o diarista não tem, recebe salário integral. Agora, a diarista, então, não teria direito a auxílio-doença, nenhum benefício do INSS? Não, a não ser que ela recolha Como ela pode ter? Recolher como contribuinte autônoma. Autônoma. Então, atenção, diaristas. Onde faz a autonomia? Autonomia é só ela dirigir o INSS e pedir o registro dela e pronto. Como diarista mesmo? Sim. Ok. A última pergunta do quadro Seu Advogado Responde hoje. Assisto o programa toda semana. Gostaria de marcar uma hora para levantar uma questão trabalhista da minha filha. Como devo fazer? Marcar por telefone ou ir direto no escritório? Poderia deixar o endereço e um número do telefone, doutor Jarbas? Bem, com relação a... Vamos por parte, vamos responder com relação a marcar a hora. O que ocorre? É sempre bom marcar uma hora que, às vezes, você tem uma série de outros atributos, a gente tem uma série de coisas. Então, às vezes, a gente está fora do escritório, não vai poder dar atenção à pessoa, a pessoa vai lá. Agora, se ela chegar lá e me encontrar, se eu estiver ocupado, no primeiro momento que eu estiver livre, eu vou atender. Isso foi algo que eu aprendi com esses anos todos. Você nunca deve deixar de poder atender as pessoas que te procuram. Com relação ao telefone e o endereço, o telefone é
879-3118, o celular fixo é 2643-1319. O endereço, Avenida Delfim Moreira, 604, sala 203. Ok. Muito obrigado, doutor Jarbas Carvalho, que volta na próxima terça-feira com o quadro O Seu Advogado Responde. Até lá. Até lá, Wilson, e um bom dia para todos os telespectadores, que nós tenhamos uma ótima semana. Ok, vamos a um breve intervalo comercial e eu volto daqui a pouco dando continuidade ao programa. Bom dia, cidade, é claro.